Abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite. Recebo que hoje tudo está bem na sua vida ou na sua mente, que você entenda que é Deus mesmo que tem o controle de toda a sua vida. Nada te vem, nada te chega, se o próprio Deus, se Deus mesmo não trouxer. Na nossa vida não existe por acaso. Existe um Deus que cuida de você, que cuida de mim. O Evangelho diz que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Nós que amamos ao Senhor. Não existe acaso, olha, foi um acidente, aconteceu, uma coincidência. Não existe isso na nossa vida, abençoados. Nós somos guardados e cuidados pelo próprio Deus. Ele nos cuida, não é isso? Porque Ele nos predestinou desde antes da fundação do mundo, nos escolheu, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos colocou nesse corpo de carne no tempo que Ele quis e agora Ele tem cuidado de nós. Muito obrigado aí por você que já está aí ao vivo, nos assistindo. Gostaria de pedir a você que compartilhasse aí as mensagens, para que essa palavra chegue a outros, porque da maneira que essa palavra nos salvou, a nossa intenção é também que salve a outros, para que saia da mentira da religião. Não estamos aqui falando de salvação eterna, como nós fazíamos lá no sistema religioso, né? Quem quer aceitar Jesus, quem quer ser salvo, não, isso aí é outro engano da religião. A nossa intenção aqui é salvar os abençoados na mente, uma salvação da mente, de conhecimento, conhecer a sua verdadeira posição em Cristo Jesus, que diz o Evangelho que você é um abençoado, que você é santo, que você é perfeito, que com uma só oferta o próprio Deus nos fez perfeitos para sempre. Mas para isso, para que a salvação chegue, é necessário que se ouça e Deus mesmo. Veja bem, isso aqui não vai conhecimento humano, não é inteligência natural, não. Isso é Deus mesmo que ilumina os olhos do nosso entendimento e nós entendemos. Mas é necessário que se ouça. O Evangelho diz que o conhecimento vem pelo ouvir. Você fala, a pessoa ouve e Deus mesmo dá o entendimento àqueles que Ele já predestinou desde antes da fundação do mundo. Também gostaria de incentivar você a compartilhar as nossas mensagens e também se inscrever no nosso canal do YouTube. Já temos aí um número bem excelente, mas é necessário alcançarmos um certo número para que cheguemos aí no YouTube, um canal muito excelente para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoados, tenha isso na sua mente. A nossa intenção aqui, a nossa vontade é que a palavra corra e seja glorificada. Nós já falamos aqui umas outras vezes, se a intenção é ganhar dinheiro, nós temos o nosso trabalho, temos os nossos afazeres que nos ocupam bastante tempo. Agora, a pregação do Evangelho da Graça, a nossa intenção é salvar a mente dos nossos irmãos. Porque assim como nós fomos salvos, também queremos salvar aqueles que estão aí à nossa volta, perto de nós. Então, receba que tudo está bem na sua vida. Uma saudação bem especial aos colaboradores, aos santos que têm aí colocado a cara aí na internet para falar dessa palavra, porque não é fácil. Nós temos recebido aí bastante correios, não é isso? Muitos até falando que estão bem felizes, bem satisfeitos, porque essa palavra tem feito efeito aqui, dado resultado na mente. Mas também temos recebido aqui alguns correios de abençoados que não estão muito felizes, nos chamam de mentirosos, alguns até xingaram já a minha mamãe, né? Isso é uma senhorinha de 77 anos, mas eu falei para ela que isso é assim mesmo, né? Isso é carne, nós somos espírito perfeito, estamos aqui para falar do Evangelho da Graça de Deus. Bom, então eu peço a você, recomendo a você agora que pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta para anotar o que você vai ouvir. Que é importante você anotar o que você vai ouvir. E vamos falar aqui nessa noite de um tema bem excelente. O juízo final. Nós temos falado por esses dias, você que tem nos acompanhado aí, nós temos falado a respeito da destruição do Templo de Jerusalém. Temos falado esses dias, nas últimas 3 mensagens, falamos aí sobre a volta de Jesus nas nuvens, falamos também do fim do mundo, e hoje vamos falar a respeito do juízo final. Porque na verdade, abençoados, veja bem, tudo isso aconteceu lá na mesma época.
tudo no mesmo tempo. Quando Jesus voltou nas nuvens, quando aconteceu o fim do mundo e aconteceu também o juízo final. Na mesma época, no mesmo bolo, no mesmo tempo. Porque Jesus, uma certa vez, ele disse assim, ó, não passará esta geração, a geração dele, sem que tudo isso aconteça. Então, nós vamos aqui falar hoje um pouco, não muito, não é isso? Porque já falamos bastante nesses dias sobre o juízo final. Mateus, capítulo 25. Vamos ler aqui, vamos começar lendo no versículo 31, 25, 31, que diz assim, ó, acompanhe se for possível na sua Bíblia, diz assim, e quando o Filho do Homem, falando de Jesus de Nazaré, Filho do Homem é Jesus de Nazaré, vier em sua glória, olha, quando seria essa glória? Vamos ver isso aqui mais para frente. E todos os santos anjos com ele, então, quando ele vier nessa glória, então se assentará no trono da sua glória. Uma posição de autoridade, uma posição de conquista. E o versículo 32 ele diz assim, e todas, olha só, todas as nações serão reunidas diante dele, todas as nações, e apartará. Olha aqui, onde começa aqui o julgamento, onde começa o juízo, e apartará, vai haver uma separação uns dos outros, como o pastor aparta ou separa dos bodes as ovelhas. Vai acontecer o bode para lá e ovelha para cá. Versículo 33 diz assim, e porá as ovelhas à sua direita. Então já tem uma posição aí, não é isso? As ovelhas para o lado direito, mas os bodes à esquerda. E o versículo 34, e então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, não é isso? Porque ele já separou aqui nos versículos anteriores que as ovelhas iriam ficar do lado direito. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde quando? Desde antes a fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo. Vamos ler também aqui o versículo 41. Desça um pouquinho aí, vamos nos 41, que diz assim, então também dirá aos que estiverem à sua esquerda. E quem que estava à sua esquerda? Os bodes, não é isso? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Como que eu usei esse verso, né, quando eu estava na religião, para causar terror aos irmãos, não é isso? Apartai-vos de mim, maldito. Se você não quiser ouvir essa frase de Jesus naquele grande dia, no dia do juízo final, então você tem que aceitar Jesus como Salvador, você tem que fazer alguma coisa. Quanto terror, não é isso? Nós causamos, eu principalmente causei aos meus irmãos por não entender esse verso de Jesus aqui. Então, pessoal, olha, fica bem claro que aqui nesses versos que nós lemos, está falando de um juízo. Ele está falando aqui de um julgamento e com duas sentenças. Ele está falando aqui no verso 31 que iria acontecer um julgamento e com duas sentenças. Porque no verso 34 ele disse que para a direita ficariam as ovelhas. Ele iria separar as ovelhas para o lado direito. E no verso 41 que nós lemos agora, ele está dizendo que para o lado esquerdo iriam ficar os bodes. Então fica bem claro a promessa aqui de um juízo final, porque ele diz, quando o Senhor vier na sua glória, não seria, dá a entender que seria alguma coisa para o futuro. Então, abençoados, e no restante aqui do capítulo, no capítulo 25 que nós lemos aqui, explica por que se chegou a essas duas sentenças. Fica bem claro aqui, uma explicação dada pelo escritor aqui, como se chegou a essas duas sentenças. Eu aconselho você aqui a ler, porque se nós formos ler aqui, são muitos versos, são 46 versos, e vamos aqui ocupar muito tempo, o nosso tempo aqui não é muito, tá bom? Então você leia para você entender. Agora, veja bem, a religião, o problema todo, abençoado, não é o que está escrito. O problema todo é a religião, que ensina diferente do que está escrito. Porque cada um ensina e fala de acordo com os seus próprios interesses. Imagina, coloca o medo na igreja dizendo, tem um inferno, que aqueles que não aceitarem Jesus
vão ser apartados como bode para esse lugar. Então causa o medo. A religião ela ensina que esse juízo final, que esse julgamento que nós lemos aqui, vai acontecer para o futuro. Isso daqui, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, lá no fim do mundo. E quem somente sabe o dia exato desse acontecimento é o Pai, somente o Pai. Nem o próprio Filho, Jesus de Nazaré, sabia desse dia. Então, ele diz que vai acontecer somente no futuro. Não é coisa assim para perto. Mas esse julgamento, abençoados, que nós entendemos, nós falamos aqui, porque o Evangelho diz assim, esse julgamento, esse juízo final, já aconteceu. Já aconteceu, abençoados. Veja bem, e quando foi que isso aconteceu? Na destruição de Jerusalém, lá no ano 70. Tudo aconteceu ali, abençoado. O templo foi derrubado, Jesus já voltou nas nuvens, como tinha havido prometido. O fim do mundo também já aconteceu ali. E também aconteceu a separação, o juízo final dos lobos, dos bodes, das ovelhas. Eu aconselho a você, ouça as outras mensagens, as duas anteriores, que nós explicamos aí com um pouco mais de detalhes a respeito desses dois assuntos. Porque se formos se apegar agora aqui, o nosso tempo vai passar e não vamos falar muito a respeito desse assunto. Mas já aconteceu. Então, abençoados, se já aconteceu e a religião ensina diferente, como que eu faço para entender que isso já aconteceu? Deixa eu te falar aqui uma coisa bem séria, uma artimanha aqui do sistema religioso que dividiu a Bíblia, que escreveu aqui a Bíblia em capítulos. O capítulo 25 de Mateus é a continuação do mesmo assunto do capítulo 24. Não são dois assuntos diferentes, são o mesmo assunto. Se você começar a ler o capítulo 24 e ler até o final do capítulo 25, você vai perceber claramente que é o mesmo assunto. Não, Jesus não ia falar de um assunto aqui e 5 minutos depois trocar o assunto. Ele não batia mal das bolas, muito pelo contrário, não é isso? O assunto é o mesmo que Jesus estava falando lá no capítulo 24, é o mesmo assunto que ele está falando aqui no capítulo 25. Porque lá no capítulo 24, no versículo 3, ele diz o seguinte, vamos ler aqui, no capítulo 24, versículo 3. Já lemos aqui várias vezes. Ele diz, dize-nos quando serão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? É o mesmo assunto, abençoado. O fim do mundo, a destruição lá do templo e o juízo final. É o mesmo assunto que ele está falando no capítulo 24 e no versículo 25. A destruição do templo de Jerusalém, o fim da lei mosaica. É importante que você entenda aqui o fim da lei mosaica. A mudança de um pacto. Os pactos mudaram. Saiu a lei de Moisés, entrou a graça de Deus, o fim de um povo, que era o povo lá de Israel, que o templo foi destruído, Jerusalém foi completamente destruída. Diz a história que entrou um homem lá, um general chamado Tito, e acabou com tudo, destruiu tudo. Tudo isso, claro, por determinação, por ordem de Deus. E veja bem que não é o fim, nem juízo final do mundo cosmos, do mundo terra, do planeta, não. Quando fala dessa destruição, não fala do mundo visível. Porque, abençoados, veja bem, o juízo não foi no mundo espiritual. O juízo final, que aconteceu lá na destruição lá de Jerusalém, não é uma coisa física, foi uma coisa espiritual. Porque o reino, veja bem, abençoados, o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é uma coisa física. A única coisa que foi vista nesse tempo foi a destruição lá de Jerusalém. Mas quem não entendia, quem não sabia do que estava acontecendo, pensou apenas que foi o inimigo lá que entrou e derrubou tudo. Não, ali aconteceu uma manifestação de Deus no campo espiritual, porque o reino de Deus é espiritual. E veja bem, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, por favor, abra a sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte, porque, falando aqui dos filhos de Deus, porque nós andamos por fé. Nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos, e para andar tem que estar vivo aqui nesse corpo, não é isso? Nós andamos, nós vivemos, pelo aquilo que nós cremos, no que está escrito, e não pelo aquilo que nós vemos. Nós que estamos depois da cruz, nós que estamos depois do ano 70, nós andamos por fé. Então, como é que você quer ver
as coisas acontecendo que está no mundo espiritual. Você quer ver Jesus voltar nas nuvens? Você quer ver o juízo final? E veja bem, abençoados, o juízo final já aconteceu. O juízo foi lá em 70 depois de Cristo. A religião, ela ensina que vai acontecer um tempo. Veja bem se não era assim, porque eu ensinei isso até na escola dominical. Porque vai acontecer um tempo que nós vamos estar perante Deus. Vai estar Deus de um lado, o Filho Jesus e Satanás, o diabo acusador, de outro. E nós vamos ser julgados pelas nossas atitudes, pelas nossas obras, e vai passar tudo lá, e tudo vai ser conhecido. Tudo que você fez aqui nesse corpo, nessa vida, vai ser passado lá. Se você tiver um saldo, se você tiver um crédito com Deus, então você vai ser levado para o céu. Agora, se você estiver em falta, se você não aceitou Jesus, se você não fez boas obras, então você vai passar para o lado esquerdo lá, junto para o inferno, com o diabo e seus anjos. Isso era o que eu ensinava lá. Mas vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 13, o juízo foi em 70 depois de Cristo. Mateus capítulo 13, no versículo 40, que diz assim, ó, leia comigo aí. Assim, olha só, veja se não aconteceu aqui uma separação. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será aonde? Na consumação do mundo. Na consumação do mundo. Aqui é uma parábola que Jesus contou aqui a respeito do joio e do trigo. E que iria acontecer na consumação do mundo. Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que quando Cristo morreu na cruz, se consumou os séculos. Consumou o mundo, consumou a lei de Moisés. Tudo, aquele pacto, aquela época, aquele tempo, aconteceu ali, quando Cristo morreu, ressuscitou. Consumação daquele século, uma era, uma geração. Quando diz que na consumação dos séculos, diz assim, no versículo 40, assim será na consumação deste mundo, quando Cristo morreu e ressuscitou e pagou o preço estabelecido por ele mesmo, o preço que a lei exigia, na consumação da lei de Moisés, acabou ali. E veja que no versículo 24, versículo 3, o assunto é o mesmo, chamando de mundo Aion. Veja bem, a religião ensina que o juízo final vai acontecer no mundo cosmos, que vai vir um grande juízo de Deus sobre a Terra, e esse cosmo, o mundo cosmo, vai acabar, o planeta Terra vai pegar fogo e tudo vai acabar. Não é isso que está falando, pessoal. Quando fala que vai o final dos tempos, é no mundo espiritual, no mundo chamado Aion. Não é no mundo cosmo, não é no planeta. Esse planeta, nós já falamos aqui na reunião passada, esse planeta vai ficar para sempre, não vai ser destruído. Esse planeta não existe a menor possibilidade. O juízo final foi sobre aquele povo lá, não é para nós, chamado mundo Aion, um período de tempo, a lei de Moisés, o mundo da lei mosaica. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que assim como os filhos participam de carne e sangue, Deus também participou de carne e sangue para destruir aquele que tinha o império da morte. E quem é que tinha o império da morte? A lei de Moisés, que se encerrou, que acabou ali na cruz quando ele morreu e ressuscitou. Ali que foi o fim desse mundo. É desse mundo que Jesus de Nazaré estava falando. Foi ali que aconteceu o juízo final. Deus fez juízo, separou o joio do trigo. Houve uma separação para sempre, foi a separação final, foi o juízo final. E veja que o versículo 41 diz assim, ó, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Veja bem, Jesus morreu na cruz, não é isso? Isso é notório, todo mundo sabe disso. Mas acabou com a lei de Moisés, acabou com o sacrifício, acabou com as ordenanças, mas o templo ficou de pé. E aquilo ali, aquele templo, era um escândalo para o reino de Deus. Deus só acabou o sacrifício, mas a desobediência do povo, porque o templo estava de pé, continuou praticando o sacrifício. E isso era um escândalo para Deus. Parecia até que Deus e o próprio Cristo não havia morrido na cruz e dado fim à lei de Moisés. Estava causando uma vergonha para o reino de Deus. E no versículo 42 ele diz assim,
lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Uma coisa que nos chama aqui muita atenção, que diz que vai haver ranger de dentes. Se vai para o inferno, o espírito que vai para o inferno, espírito não tem dente, abençoado, para ter ranger de dentes. Quando fala que vai haver ranger de dentes, pensa bem, pensa comigo aí, olha só. Jerusalém era uma cidade rodeada por muros, muito difícil de se penetrar. Era um cercado, não é isso? Bem protegido. Agora imagine esse local pegando fogo, queimando e sendo destruído. Você acha que vai ver festa, felicidade ali? Não, pelo contrário, vai haver pranto e ranger de dente. É isso que está falando aqui no versículo 42. Haverá pranto e ranger de dentes quando ver essa destruição. Está falando da destruição de Jerusalém, porque não foi nada feliz, não foi nada bom aquilo ali. E o versículo 43 diz assim, ó: então, os justos, olha só, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos iluminados para entender, abençoados, entenda. Está escrito aqui muito tempo, mas o apóstolo Paulo ele disse que tem que ter olhos iluminados por Deus mesmo para entender. Quantos anos que eu li isso aqui, quantas vezes, quantas pregações que eu fiz a respeito desse tema aqui, desse assunto. A volta de Jesus nas nuvens, o inferno, a separação do joio com o trigo. Eu levava esse assunto para o literal, mas não é, abençoado, isso aqui é no campo espiritual. Isso aqui já aconteceu quando Cristo destruiu lá. O capítulo 24 e 25 está falando do mesmo assunto, da destruição de Jerusalém. Está falando do juízo final de Deus, quando Deus separou lá o joio do trigo, o bode das ovelhas, lá quando ele destruiu aquela cidade, porque estava em desobediência. Apesar dele ter decretado o fim da lei, eles continuaram lá com as obras, com aquelas coisas feitas, mandamento da lei. Ele separou o joio do trigo, o juízo final. É isso que é o juízo final, a separação. Separou. E já aconteceu, abençoado. Não vai acontecer. Está no passado. A queda de Jerusalém, o julgamento final, foi manifesto lá em 70 depois de Cristo. Tudo aconteceu ali, quando aquela cidade foi destruída, foi feito ali o juízo final, ele separou o joio do trigo. Tá bom, pessoal? E já aconteceu, e não vai acontecer mais. Isso que é importante você entender. Mateus 24, volte aqui a Mateus 24, no versículo 21, porque a religião diz que vai acontecer. A religião, eu falei muitas das vezes, que isso aí ainda iria acontecer. Mas no capítulo 24, no versículo 21, olha o que disse. Por quê? Falando para o futuro, porque quando Jesus falou dessas palavras, ainda era para o futuro, ainda faltavam alguns anos para acontecer. Para nós, já está no passado, mas para quando ele falou, quando ele anunciou, era para o futuro. Ele disse assim, ó: porque haverá então grande aflição. Imagina, uma cidade sitiada, sendo destruída, não podendo fugir, não podendo correr, porque era um decreto de Deus, tinha que ser destruída. Por quê? Então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Olha que foi uma coisa terrível, foi uma coisa tremenda. Também tão pouco, olha só o que diz aqui Jesus de Nazaré, sobre aqueles dias. Também tão pouco, jamais haverá. Foi ali, abençoado. Se não foi ali o juízo final, não vai acontecer mais. Por quê? Está escrito aqui, ó, no versículo 21, que também tampouco haverá jamais. Foi ali que aconteceu. E o versículo 22, o que ele diz? E se aqueles dias, olha só, de que diz que ele está falando? Ali da destruição de Jerusalém. Se aqueles dias não fossem abreviados, se o próprio Deus mesmo não encurtasse esses dias, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma. Para você ter uma ideia de quão terrível foi aquilo ali. Como é que houve um sofrimento naqueles dias. Mas por causa dos escolhidos, olha, presta bem atenção. Deus sempre, os decretos de Deus, o cuidado de Deus com essa terra, com esse planeta, não é por causa das árvores,
não é por causa do belo oceano, não é por causa da nossa Amazônia, que está lá bem bela e formosa, não, abençoados, é por causa dos escolhidos. Todo o cuidado de Deus com essa terra é por causa de nós, os seus escolhidos. Esses dias serão abreviados, aqueles dias. Então, aqueles dias que aconteceram ali em Jerusalém foram abreviados por causa dos escolhidos. E veja bem, os escolhidos, nós, aqueles que estavam ali, nunca passaram e também não vão passar por juízo nenhum. Nós, filhos, os filhos de Deus, escolhidos desde antes da fundação do mundo, não passamos por nenhum juízo e também nunca vamos passar por juízo nenhum. Veja aqui em Romanos, venha comigo até Romanos, vamos ver se é isso mesmo que diz aqui o Evangelho da Graça de Deus, porque a religião espera aí um julgamento, diz que Deus vai nos levar ao juízo final e ali ele vai decidir, Deus vai decidir quem merece e quem não merece ser salvo. Vamos ver se é isso que diz o Evangelho da Graça de Deus. No versículo 31, capítulo 8, no versículo 31, ele diz assim, ó, que diremos, pois? Nós estamos aqui tratando a respeito do juízo final. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, olha só, abençoado, o que diz aqui o Evangelho da Graça de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para e pensa aí. Aquele, veja só, versículo 32, aquele a que nem mesmo seu filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Versículo 33, bem importante, preste bem importante atenção nesse versículo. Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode acusar os escolhidos de Deus? Quem é que pode apontar o dedo para o Filho de Deus, para o escolhido de Deus, dizer, você está em pecado, se você não se arrepender, você vai para o inferno? Quem é que pode fazer isso? Por quê? É Deus quem o justifica. Ninguém pode te acusar, abençoados. Que julgamento, que juízo é esse que nós vamos passar, segundo a religião? Se Deus nos justificou, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que nós fomos justificados por Deus, estamos em paz com Deus. Justificado por Cristo, estamos em paz com Deus. Que juízo eterno é esse que nós vamos passar? Abençoados, não coma essa maionese porque está estragada. Nós não vamos passar por juízo nenhum. Nós já fomos justificados. Será que Deus seria tão doido? Você veja bem, o que a religião faz com Deus? Deus nos justificou, nos perdoou, nós estamos aqui limpinhos perante Deus, diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 27, que Deus nos vê santos e sem pecado. Estamos perfeitos. Agora, Ele vai nos levar para um juízo eterno, para tomar uma decisão, para saber se você está bem, se você está mal. Pessoal, Deus regula bem, Deus sabe o que faz, uma vez para sempre. O Evangelho diz que nada, ninguém pode nos acusar. E o versículo 34 diz, quem os condenará? Os escolhidos de Deus. Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja só, abençoados, quem pode nos acusar? Nós nunca vamos passar por esse juízo que a religião ensinou, que vai haver um juízo eterno, vai haver um julgamento eterno, e que nós, se não estivermos preparados diante de Deus, tivermos com algum problema, alguma culpa diante de Deus, nós vamos passar por esse julgamento. Isto é mentira da religião. O Evangelho diz que Deus já nos justificou. É impossível você passar perante Deus para ser julgado. Nunca isso vai acontecer. O juízo de Deus foi sobre o povo de Israel, uma vez para sempre. Nós lemos aqui, como houve e nunca mais haverá. Foi uma vez para sempre. Nós que somos escolhidos desde antes da fundação do mundo, jamais passaremos por esse juízo. Nunca. Nós nascemos livres desse juízo, de qualquer julgamento perante Deus. Nós estamos bem, estamos limpos, porque foi Ele mesmo que nos justificou, foi Ele mesmo que nos limpou. E é necessário, abençoados, entender a época. É necessário entender para quem está se falando. É necessário entender para quando seria essa profecia. Porque aqui foi uma profecia. E já aconteceu. Que faz parte do mesmo assunto do capítulo 24.
Mateus capítulo 25 é a mesma profecia do capítulo 24. Nós falamos aqui que o sistema religioso aqui, que dividiu a Bíblia em capítulos, fez essa artimanha aqui para dar a entender que são dois assuntos, mas não são dois assuntos, é um assunto só que aconteceu lá na derrubada lá de Jerusalém, onde Deus fez juízo e cumpriu o que ele disse, fez lá a separação do joio para o trigo, já fez sentença lá, porque Jesus disse o seguinte: seria para a geração daquele tempo, a geração dele, tudo aconteceria na geração dele. Preste bem atenção do que você está lendo. Geração é mais ou menos 60 anos ali do tempo de Jesus. E já aconteceu. Mateus 24, 34. Vamos conferir. Já lemos aqui uma vez, mas vamos ler de novo. Mateus 24, versículo 34. Diz assim, 34. Em verdade vos digo que não passará. Passará ou não passará? Não passará esta geração. Não é aquela geração. Disse Jesus. Faz de conta que eu sou Jesus. Estou falando. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Sem que aconteça lá o juízo final. Não passará essa geração. Jesus veio, morreu, ressuscitou. E dentro daquele espaço de tempo, geração tem um espaço de tempo, aconteceu o juízo final. Ele já separou o joio do trigo. Ele fez justiça ali naquele dia ali, separou. O juízo final já aconteceu. Não vai voltar a acontecer, abençoado. E foi lá na geração de Jesus, na sua volta, quando ele veio sobre as nuvens. E sobre as nuvens, vamos aqui repetir, ele veio em juízo. Não é o sentido aqui, não é literal. Não existe nada aqui literal, abençoado, porque o assunto aqui é espiritual. Não tome nada aqui de forma literal, porque você vai se perder, você vai achar que ainda vai acontecer. Não, o assunto aqui é espiritual. Lembra que quando Jesus conversou com aquela mulher lá no poço, lá, e ele disse para ela: olha, mulher, eu estou procurando, o Pai está procurando, que era ele mesmo, os verdadeiros adoradores, que os adorem de que maneira? Em espírito, não é em carne, em espírito e em verdade, porque o reino de Deus é espírito, o reino de Deus não é carne, não é visível, o reino de Deus é espiritual, abençoado. Você precisa entender isso, porque senão você vai misturar carne com espírito, o que já aconteceu, o que não aconteceu. É necessário você separar. Nós somos espírito, o reino do nosso Pai é espiritual, o reino que nós fazemos parte é do espírito, não é da carne. Da carne já acabou, ali quando ele morreu, ressuscitou, destruiu aquele templo, acabou com tudo, acabou o pacto da carne. Nós estamos vivendo agora no pacto do Espírito, onde todas as coisas já foi consumada. Lembra quando ele falou ali na cruz? Está o quê? Consumado. Se está consumado, está consumado. Deus fez juízo sobre aquele povo ali, o povo de Jerusalém, na destruição lá de Jerusalém. Não há nada para o futuro. Não sobrou nada assim. Não é porque ficou uma pontinha, né? Não, pessoal. Ele consumou todas as coisas. Acabou com tudo, já era. Não espere, como nós falamos aqui na semana passada. Não fique olhando para cima, esperando que vai acontecer alguma coisa, porque não vai. Não vai vir, ele já veio, ele já fez juízo. É isso que nós estamos falando nessas últimas 3 semanas. Ele já veio, ele já fez juízo. O fim do mundo não é literal, já acabou lá o mundo da lei, já terminou. Nós vivemos agora no melhor mundo, que é o mundo da graça de Deus, que foi estabelecido por ele mesmo. Cristo morreu na cruz, ressuscitou e no ano 70 foi feito o juízo final. Aconteceu o juízo. Mateus 24, vamos repetir aqui, Mateus 24, capítulo 24, e no capítulo 25, na verdade deveria ser um capítulo só, não deveria ter essa divisão, 24 continuados até onde está escrito o final do 25, porque é um assunto só, são profecias que já foram cumpridas, já aconteceram. Não esperei acontecer, estou esperando aqui Jesus voltar nas nuvens, estou esperando ele fazer juízo, estou esperando, olha... Esse teu corpo aí vai chegar aos 500 anos, você vai abandonar essa casa e você não vai ver. Sabe por que você não vai ver? Porque não foi na nossa geração, foi na geração de Jesus. Já aconteceu, não vai acontecer mais.
Veja bem, uma coisa bem interessante da religião é que se fala muito a respeito do Apocalipse, não é isso? Olha, abençoado, mesmo quando eu estava lá na religião, eu não gostava muito desse livro do Apocalipse, porque é um terror. Eu nunca gostei muito de filme de terror, né? Eu gosto muito de outros tipos de filme. E o Apocalipse parece até um filme de terror, porque o que diz lá? Diz que virá destruição sobre o mundo, diz que o mundo seria destruído, fala sobre a ira de Deus. Ó, Deus está irado com o mundo, você não está vendo o que está acontecendo aí no mundo? É praga, é peste, é guerra, é pai matando filho, filho matando pai, e uma confusão, ninguém se respeita, é fome por todo lado, é a ira de Deus sobre a terra. É isso que diz lá, o livro lá do Apocalipse. O tal juízo final vai acontecer e Deus vai castigar quem não teme, aquele que não ama, aquele que não faz a sua vontade. Bem, abençoados, o livro do Apocalipse é um livro que não tem nada a ver com a Igreja de Cristo. Ele está aqui apenas para o nosso conhecimento. Não pense que aquilo ali é para nós. E imagine esse livro que foi escrito pouco antes ali do ano 70, pelo apóstolo João, lá quando Deus o colocou ali naquela ilha. Veja bem, um homem que tinha mais ou menos 90 anos de idade, depois de sofrer muito lá pela religião, lá pelas autoridades que queriam acabar lá com os discípulos de Jesus, ele teve uma visão. Você acha que ele ia ver alguma coisa boa, com a carne toda inflamada, todo maltratado? Abençoados? Não. E mais, um livro que já está consumado. Tudo que ele viu ali está consumado. Veja bem, Apocalipse capítulo 1, vamos lá. Nós não amamos muito de ler, não, mas confesso a você que nós não gostamos muito de ler esse livro, porque não é para nós esse livro. Eu sei que muitas pessoas não gostam, nós falamos assim, mas vamos falar, não é isso? Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó, revelação. Já começou mal, porque aqui não tem revelação. O que aconteceu aqui foi uma visão. Quando é revelação, tem que ser explicado. E aqui não tem explicação nenhuma. Aqui é uma confusão de cavalo amarelo, cavalo branco, que subiu a mulher grávida, que estava uma coroa, que saiu de dentro do mar, que subiu na terra. Não tem revelação, tem muita confusão. É uma visão de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Foi o próprio Deus que lhe deu, para mostrar a seus servos. O vocabulário já não está bom, porque nós não somos servos, nós somos filhos. Veja bem, se alguém te chamar de servo, você não é servo, você é filho. Aos seus servos, as coisas que, olha só, o que diz aqui? Brevemente deve acontecer. Logo no primeiro versículo, diz que as coisas que estão relatadas aqui nesse livro, no livro do Apocalipse, diz que brevemente deve acontecer. E uma pergunta, brevemente, já passaram-se 2000 anos, 2000 anos que João teve essa visão, que Deus mesmo deu essa visão a João através de um anjo, e já passaram-se 2000 anos. Eu posso chamar isso aqui de brevemente? Abençoados, se for escrito para a igreja somos nós, não é isso? E o nosso breve não pode ser 2000 anos. Brevemente é logo ali na frente, é alguma coisa que aconteça rapidamente. Para nós, isso aqui é passado. Já aconteceu essa destruição, esse juízo final, isso já aconteceu. Brevemente é coisa rápida. Quando Jesus disse, na minha geração, isso acontecerá na minha geração, isso que era uma coisa breve. Foi rápido, alguns anos ali, uma geração para a outra, que é uma coisa breve. Mas 2000 anos, abençoado? 2000 anos eu penso que não é breve não, e não vai acontecer, abençoado. A nossa revelação, veja bem, o João aqui disse que isso aqui era uma revelação. A nossa revelação não é o Apocalipse, a nossa revelação é o evangelho da incircuncisão. Isso que é a nossa revelação. Você quer saber qual é a vontade de Deus na sua vida? Romanos até Hebreus. Você vai ler que foi Deus revelou ao apóstolo Paulo, o levou até o paraíso e lá ele escreveu e distribuiu essa revelação em 14 cartas. Você quer saber? É só você conferir que você lê. Nós até procuramos, lemos as escrituras, lemos outras coisas, mas tem que estar em linha com a revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo. Por isso que nós falamos aqui, que isso já aconteceu. O livro do Apocalipse é passado. Veja aqui Romanos. Volte a Romanos, vamos voltar aqui para a verdadeira revelação, Romanos capítulo 8,
no versículo 37. Vamos continuar que nós paramos aqui, né? No versículo 37, ele fala assim, ó. Mas, olha só, João disse lá, vamos aqui lembrar o que João disse aqui a respeito dessas coisas. Disse, se você quisesse escapar do juízo final, lá daquele grande dia, você teria que lutar, você teria que vencer. E se você conseguisse vencer, então você escaparia. Olha o que diz aqui a revelação para nós os gentios, para nós os filhos de Deus. Mas em todas essas coisas, todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Não é vencedor, abençoado. Preste atenção. Porque para você ser um vencedor, você tem que lutar. Nós somos mais do que vencedores, porque nós tiramos partido, nós somos beneficiados, porque Cristo venceu lá na cruz. Então nós somos mais do que vencedores, por quê? Por aquele que nos amou. Quem foi que te amou? Desde antes da fundação do mundo. E ali na cruz ele expressou todo esse amor. Cristo Jesus. O versículo 38. Porque estou certo. Eu recebo que você também esteja certo. Assim como nós estamos, assim como estava o apóstolo Paulo. Estou bem certo de que nem a morte, olha só, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem o presente, nada, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa ou outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, abençoados, como é que vai haver um juízo final? E nós vamos participar, como diz a religião, se nada pode nos separar dele. Você acha que Deus mesmo vai te levar para um julgamento, já tendo te justificado, tendo te amado desde antes da fundação do mundo? Isso já aconteceu, abençoado. Já não vai acontecer mais. Está tudo consumado. Já aconteceu, não vai acontecer. A religião, me permita falar aqui, a religião mente quando diz que ainda vai acontecer. Já aconteceu, o próprio Cristo disse, ó, está consumado. E passando aquela geração, dentro da geração que ele prometeu, a destruição do templo, não foi fora desse está consumado. Porque ele disse lá na cruz, está consumado. Mas antes ele tinha profetizado, ele tinha falado que seria dentro da geração dele, esse está consumado. E quando o templo foi destruído, e ele voltou nas nuvens, para corrigir, para doutrinar aquele povo, destruiu aquele povo, fez juízo final ali, estava dentro desse consumado, porque estava dentro da geração que ele disse, ó, nessa geração vai acontecer todas essas coisas. Já aconteceu. E não foi para nós. Veja bem, não é para nós, não foi para nós, foi para o povo judeu daquela época. Aqueles que estavam ali, que estavam desobedecendo a ordem de Deus. Deus terminou ali com a lei na cruz e eles continuaram lá com os sacrifícios, porque o templo estava de pé. Então Deus foi lá e fez juízo final, destruiu aquele templo e acabou com tudo. Fim do mundo, fim daquela época, fim daquela geração. Tudo foi consumado ali. Nós que nascemos depois do ano 70, nós estamos em um pacto melhor e de superiores promessas, abençoados. A graça de Deus. Olha, não dá nem para fazer uma comparação da nossa posição aqui com lá os abençoados lá do passado, abençoado. Nós estamos numa coisa muito melhor, muito superior. Hoje nós somos templo de Deus. Deus habita aqui no nosso espírito. Lá naquela época, por algum merecimento lá, se alguém merecesse, Deus caminhava, vinha o Espírito do Senhor sobre aquele povo e depois se afastava. Hoje, negativo, Deus habita, nós somos moradia de Deus, 24 horas por dia, Ele está. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, nós somos moradia dele. Nós estamos num pacto melhor e de superiores promessas. Essa é a verdade de Deus, porque está escrito. E como diz o Evangelho, se está escrito, nós que somos filhos, a palavra do nosso Pai, o que que nós fazemos? Nós cremos. Se está escrito, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz que se está escrito, vamos ler aqui, vamos procurar aqui ler, porque é importante, né? Nós lemos aqui alguns outros versos, vamos ler esse aqui também, 2 Coríntios 4, 13, olha só o que diz, que coisa linda que diz aqui a palavra do nosso Pai. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé.
Espírito de fé é só no pacto da graça. Veja bem, temos, pois, o mesmo espírito de fé. Como está escrito? O que é que está escrito? Criei, por isso falei. Nós cremos. Também por isso, também falamos. Quando nós falamos que já houve juízo, que Cristo já veio nas nuvens, é porque está escrito, abençoado. Jesus de Nazaré profetizou, o Evangelho da graça de Deus, a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo, nos garante, nos dá provas disso, que tudo isso já aconteceu, já foi consumado. Então, abençoados, é necessário que essa verdade se espalhe. É necessário que os nossos irmãos ouçam essa palavra e também sejam libertos dessa mentira chamada religião. Quantos irmãos nossos, muitos ainda estão olhando para cima, né? Esperando Jesus voltar nas nuvens, estão esperando acontecer um juízo, vivem preocupados se Jesus voltar, o que vai acontecer, se ele está pronto quando participar desse grande julgamento, se ele vai ser aprovado, se ele vai ser reprovado. Uma certa vez eu conversando com uma abençoada, 30 anos aí na religião, mais quase 40 anos, e eu perguntei assim, abençoada, tudo está bem? Abençoado, estou na prova, né? Jesus voltar, eu estou me esforçando. Pessoal, não tem esforço aqui, não tem esforço. Cristo já fez todas as coisas. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, você já foi aprovado, ele mesmo já aprovou. Nós lemos aqui, justificados por Cristo, temos paz com Deus, já estamos aprovados, não vai acontecer julgamento, já aconteceu. Então é necessário que você compartilhe as mensagens. Eu te incentivo você a compartilhar essas mensagens para que outros sejam alcançados, para que se inscreva, que você também se inscreva aí no nosso canal do YouTube, para que muitos também sejam alcançados. Talvez você pense assim, será que ele vai entender o que nós estamos falando? Abençoados, nós cremos no Evangelho. Partimos desse princípio. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, diz que oramos para que Deus dê olhos do entendimento, clareie aqui, espírito de sabedoria. Mas isso quem dá é Deus. O nosso trabalho, a nossa função é falar para os nossos irmãos, para os nossos vizinhos e compartilhar as mensagens. E se inscrever no YouTube é uma dessas maneiras que nós temos, foi dada por Deus, essa tecnologia maravilhosa, que é o Facebook, que é a internet, de fazer com que a palavra corra e seja glorificada. Então nós incentivamos você a participar desse projeto, que é salvar a mente dos nossos irmãos dessa mentira chamada religião. Contamos com você para que isso aconteça. Receba, abençoados, que você tenha entendido o que nós falamos aqui, que a sua mente, os seus olhos, o teu entendimento já estão iluminados, para que você possa entender que você é um escolhido de Deus, e que você não vai passar por tribulação nenhuma, que você não vai passar por juízo nenhuma, porque o próprio Deus que nos garante. E tudo já aconteceu lá, quando ele mesmo fez juízo lá sobre o povo de Israel. Eu recebo que essa é a melhor semana, agradeço aí a sua companhia, a sua audiência, a todos os irmãos que nós estamos vendo aqui, que estão passando aqui na nossa tela, que estão nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação, receba que vai ser de bom para você, já está sendo de bom para você, e que Deus mesmo te faça entender alguma coisa que eu tenha falado que você não tenha entendido. E para você eu declaro a melhor semana da sua vida, que tudo está bem, que Deus mesmo está cuidando de você, que temos aí anjos cuidando de você, anjos ao nosso serviço, porque, abençoado, deixa eu te falar, 1 minuto só que eu tenho, deixa eu te falar uma coisa muito importante, você não é qualquer coisa, você não é qualquer um. Deus te escolheu lá antes da fundação do mundo, passou ali na cruz, pagou o preço, guardou você e te botou nesse corpo na melhor época, a época da graça de Deus. Você acha que ele vai te largar aí igual um navio à deriva? Não, abençoado. Ele está de olho, ele está de olho em você, um espírito contigo, tomando conta de você. Fique tranquilo, quando vier aí as tribulações, quando vier as pelejas, você nunca vai estar sozinho. Você tem um Deus que cuida de você. Nada é por acaso na sua vida. Tudo colabora para o nosso bem. Abençoados com todas as bênçãos, eu recebo que essa já é a nossa melhor semana.